A paz do Senhor Jesus, todos vocês que nos acompanham, graças a Deus que vocês estão aqui. Que bom, mais uma vez você aqui, espero que trazendo outras pessoas, compartilhando esse material que é super importante. Desde já, dê o seu like, né? A gente vai falar da palavra de Deus e isso é sempre bom, então não há dúvida que você vai gostar. Eu creio para a glória de Deus. Se você não gostar, dê o like do mesmo jeito e ore por nós. Alguma coisa a gente também precisa mudar, né? Vamos lá. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos falar sobre Ezequiel nos capítulos 40 ao 44. Tá ok? Ezequiel 40 a 44, abra sua Bíblia. Vamos aqui caminhar e quero já te pedir que você pegue seu papel e caneta para fazer as anotações e Deus falará contigo também. Vamos lá. Estou pegando aqui minha Bíblia, abrindo para a gente ler juntos. Não lerei tudo agora, tá? Do 40 ao 44, eu vou lendo apenas aquilo que for pontuado, aquilo que for tratado, ok? Vamos. Ezequiel 40. Antes de ler a palavra do Senhor, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, eu te exalto, te glorifico. Eu bendigo o teu nome, Senhor, porque todo o meu ser tem que adorar o Senhor. Todo o tempo eu tenho que falar palavras que exaltem ao Senhor, porque o meu ser precisa te adorar. Ó Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a superar as dificuldades, me ajuda a superar os desafios, me ajuda, Senhor, a superar a minha natureza. Me ajuda, Senhor, na minha incredulidade. Em nome de Jesus, que eu creia, que eu confie, que a Tua palavra é a verdade e possa seguir baseado nessa palavra, crendo e a todo tempo, Senhor, focado, firmado nessa palavra, para a honra e glória do teu santo nome, poderoso e santo nome, do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado na cruz por todos nós, e pela presença, a doce presença do nosso amigo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Então, queridos, vamos lá, pega a sua Bíblia, vamos ler rapidinho aqui, Ezequiel 40, eu vou começar aqui, verso 1, diz assim: No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos depois que a cidade foi conquistada, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre ele, para a banda do sul, havia como edifícios que pareciam uma cidade. Ele me levou para lá, e vi que um homem cuja aparência era como a do bronze estava em pé na porta, tendo na mão uma corda de linho e uma vara de medir. Glória a Deus. Poderia continuar aqui, mas o que eu quero focar neste momento aqui, você vai ler em casa completo, tá ok? Uma revelação de um templo espiritual. Ezequiel está tendo uma visão e essas medidas estão sendo dadas, ok? Não vou entrar aqui em questões escatológicas, não vou entrar aqui na questão histórica, porque hoje eu quero falar com você em cima dessa revelação, algo extremamente especial, e eu tenho certeza que lhe afeta hoje e afetou a mim. Estou gravando com você aqui, mas vivi uma experiência hoje muito delicada e chata. E eu vou compartilhar com você. Fique aí. Não é para lhe prender não, mas é porque não chegou o momento, tá bom? Eu só quero te dizer que existe um ambiente que Deus revela, muitas vezes neste tempo, né, da primeira aliança, depois na segunda aliança, houve manifestação espiritual daquilo que estava sendo abordado na palavra e outras vezes ainda não, ok? Então não se atenha a um relógio humano, que inclusive divide a Bíblia em Antigo e Novo Testamento, porque a Bíblia é uma só, e Deus nos deu ela, e ela é eterna. Ela não tem começo nem fim, ela não tem um tempo, tá ok? O que vai dizer aqui sobre o cumprimento ou não desta palavra é um alinhamento céus e terra, através da minha vida e da sua vida, tá bom? Então vamos lá. Tomando essa palavra como uma palavra espiritual que se manifesta a todo tempo, quero compartilhar contigo algo que eu vivi. Eu estou num local gravando para você e eu queria
gravar em outro lugar. Não pude. Por quê? Porque todas as vezes que eu chamei o Uber, o lugar para onde eu ia não era tão longe. E eles cancelaram as chamadas. E por último, um rapaz me perguntou para onde eu ia. E eu disse a ele, está escrito no aplicativo. Ah, mas o senhor vai para casa? Eu falei, está escrito exatamente no aplicativo para onde eu vou. Ele, mas eu só queria saber para onde o senhor vai. Aí eu disse para ele, amigo, é uma pena que nós pensamos que os picaretas são apenas os políticos. E os únicos que erram são eles. Espero que você encare o seu trabalho com muita responsabilidade. Aí ele disse, eu não entendi. Falei, deixe pra lá. Cancelei a corrida e fui-me embora. Por que isso? Porque não é a primeira vez que acontece comigo que os motoristas de aplicativo, eles ficam assim, querendo chamadas maiores e tal, e eles fazem você esperar 5 minutos, 10 minutos, e aí eles cancelam. Não só os motoristas de aplicativo fazem isso. E eu não estou falando sobre o ato de dirigir um carro e pegar um passageiro que ele só quer corrida grande. Eu estou falando da mentalidade da vantagem a todo tempo e sempre e a qualquer custo e na medida do que eu entendo que é vantagem. Quem sabe se essa pessoa não precisaria ouvir uma palavra que eu poderia falar? Quem sabe se essa pessoa não precisaria me levar para não chegar no lugar que ela vai ainda hoje e esses 20 minutos que ele me levaria era o tempo do livramento? Nós não sabemos, gente. Pode ter sido um livramento para mim também, ok, é verdade. Mas o que eu quero trazer para você é o ambiente das pessoas que querem a vantagem com os olhos humanos. O julgamento humano acerca do que é bom e do que é ruim. Como disse o fariseu, bom mestre. E Jesus disse, não há nenhum bom senão Deus. Porque Jesus estava ouvindo por trás das palavras do que ele achava que era bom. Então, espero que você e eu possamos juntos crer mais em Deus, nos colocar nas mãos de Deus e permitir que Deus seja Deus nas nossas vidas. Porque senão, queridos, a gente vai entrar num ciclo de cachorro correndo atrás do rabo. A gente vai construir algo pensando no que queremos, e aí quando a gente tem o resultado do que queremos, a gente vai construir mais algo para o resultado do que queremos e vai entrar nesse ciclo. Isso é quando a gente alcança o resultado que quer. Ou melhor, que imagina que quer. Porque às vezes não alcança o resultado que imagina que quer e continua a correr de novo e depois já perde o alvo porque não era mais aquilo e já mudou e demorou muito. Um abismo chama outro abismo. Essa semana eu conversava com uma pessoa muito próxima e nós falávamos sobre política, né, autoridade, enfim, todas essas coisas. Me chamou a atenção quando essa pessoa tratou sobre o cenário político e a igreja. E eu converso com várias pessoas fora do Brasil, pessoas em outros continentes. E na conversa com essa pessoa aqui, essa semana, uma das coisas que nós tratamos foi a relação do povo brasileiro com o pagamento de imposto. Em lugares civilizados, em ambientes onde a sociedade é civilizada, todos pagam tributo. Não sei se você recorda, mas Neymar teve um problema sério na Espanha por suposta sonegação de tributo. Não sei como terminou, mas o próprio Neymar foi investigado. Não sei qual foi o resultado. Eu sei que ele foi investigado. Al Capone, né, um homem tão poderoso, criminoso, que cometeu N crimes, tinha N ligações. Qual foi o grande problema de Al Capone? Ele sonegou imposto. Enfim, essa semana eu vi aí que Shakira está com problemas porque sonegou imposto. Então, em lugares civilizados, pessoas que têm muitas posses não estão imunes ao pagamento do tributo. Um dos problemas que Donald Trump enfrenta hoje é uma suposta sonegação de tributo. Então, onde existe
civilidade, responsabilidade, onde existe um governo que exerce autoridade, as pessoas fazem de tudo para pagar o imposto, porque se não pagar, vão ter problema. E essas pessoas com quem eu falo constantemente são cidadãos nesses ambientes no exterior, e a primeira coisa que eles fazem, vai fazer qualquer coisa, empreenda e tal, e aí eles já calculam logo o imposto. É normal, faz parte do dia a dia das pessoas. Aqui no Brasil não. Eu conversava com essa pessoa que eu te falei, a gente conhece um profissional que é especializado em direcionar pessoas para não pagar imposto. E não acontece nada. Por quê? Porque a autoridade no Brasil ela não é respeitada. O contexto autoridade no Brasil, ele é deturpado. A autoridade no Brasil, ela é violenta e violentada. A relação é de violência, é de exploração. Aí nós olhamos para a sociedade e vemos deturpação geral. Porque aí a gente procura N pessoas para atribuir a responsabilidade. Quando eu digo para você hoje e olho para mim, aponto também no meu peito e digo, a responsabilidade é nossa, é minha e sua. Igreja, nós juntos como igreja, o que é que nós temos feito? A sociedade é reflexo do que a igreja gera. Pastor, mas a igreja brasileira está gerando deturpação, está gerando adultério? Tá. É só você olhar. Ah, então tá todo mundo perdido? Não. Tem muita gente séria. Agora você vê que qualquer grupo que cresce um pouco dentro da igreja, é normal o líder desse grupo sair e abrir a sua congregação. Por quê? Porque ele não quer uma autoridade sobre ele. E aí você vê um país que luta contra a autoridade. Não estou falando do nosso atual presidente Jair Messias Bolsonaro, não estou falando do governador da Bahia, Rui Costa, não estou falando do prefeito de Salvador ou de Lauro de Freitas, que são as cidades que eu mais transito. Eu estou falando de todos que ocupam qualquer ambiente onde exista uma relação de subordinação. A autoridade é a todo instante testada. E testada no sentido de, se ela não se impuser com força e violência, ela vai ser infringida. A igreja precisa rever a sua relação com a autoridade e a autoridade dos homens de Deus. Por que eu estou dizendo isso? O que é que isso tem a ver, né, com essa ministração do templo e com essa palavra que eu disse que ela é espiritual, uma revelação espiritual do templo, mas que fala aos nossos dias? Poderia te ministrar aqui sobre essa cana de medir. Poderia te ministrar aqui sobre o cânon bíblico. Cânon é o mesmo radical. Régua, regra, é o mesmo radical. Tudo isso aponta para lei, medida, referencial. Mas não vou, porque neste momento quero tratar com você sobre o que está no capítulo 42, no verso 13. Então me disse, as salas do norte e as salas do sul, que estão diante do lugar separado, são as salas santas em que os sacerdotes que chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas, e as ofertas cereais, as ofertas pelos pecados e as ofertas pela culpa, pois o lugar é santo. Passa rapidinho aí, vamos ao 44:30. O melhor de todos os primeiros frutos de tudo e de toda oferta, de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Vou repetir, o melhor será dos sacerdotes. As primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar uma bênção sobre a vossa casa. Ou seja, quando nós primiciamos, nós atraímos a bênção de Deus para a nossa casa. O ato de primiciar, neste momento, aqui no capítulo 42, no verso 13, que eu falei com você, não está falando de primícia, né? Está falando de ofertas pelo pecado, ofertas pela culpa, enfim. É outra forma, é outro propósito, né, de levar coisas para o lugar santo, que seria recebido pelo sacerdote. Então, o que eu quero te dizer com isso? E está conectado lá com a questão do Uber, tá?
fique ligado. Quando nós não sabemos, ou melhor, quando nós não damos a devida honra à autoridade, nós não podemos exercer o poder que Deus colocou em nós. Por que isso? Não estou dizendo que você vai ser amaldiçoado, não. Mas quando você reconhece uma autoridade e se coloca debaixo dela, o ambiente que esta autoridade protege te dá legalidade para você agir. Você está entendendo por que você precisa pagar imposto? Você está entendendo por que você precisa primiciar, dizimar, ofertar? Você está entendendo por que você precisa honrar a esposa, honrar o marido, honrar a sua casa? Honrando ele, você está honrando a sua casa. Honrando seus filhos, você está honrando a sua casa. E aí, nesse ambiente que você se submete à esposa, se submete ao marido, se submete aos filhos, e eu não estou falando submissão de dizer sim senhor, sim senhora. Não, eu estou falando de você se dar primeiro, de você se colocar na condição de servir, de ser o menor. Entenda, não se faça de bobo, entenda, eu estou falando de submissão de Cristo. Como Cristo fez com a igreja, ele deu a sua vida. Cuidado. Quando você gera na sua casa esse ambiente de dar primeiro, na sua casa agora está um ambiente liberado para que você exerça os dons que estão em você, para que a esposa, o filho possam fluir naquele ambiente. Por quê? Porque existe ali uma cobertura que protege. E é como se fosse uma chave que abre um portal para que as coisas sobrenaturais venham naquele ambiente. Aí a gente volta agora para a situação, como eu te falei, né? Do Uber, das pessoas que não querem pagar imposto e das pessoas que pagam. Se nós não tivermos o entendimento da bênção que é se submeter a uma autoridade, nós nunca poderemos fluir no poder de Deus que está em nós. Porque não existe a possibilidade de você exercer uma autoridade sem que uma autoridade anterior tenha dado a chancela sobre a sua vida. Então, por isso nós precisamos do exercício da submissão, porque isso é uma chancela. E quando nós levamos aos sacerdotes primícias, dízimos, ofertas, são homens na terra, né, que recebem, a palavra nos diz, mas no céu Deus se levanta. O que eu quero dizer com isso é que o que você tem levado para o lugar santo? Na verdade é uma pergunta, né? Não quero dizer, eu quero te perguntar. O que você tem levado para o lugar santo? O que você tem entregado ao sacerdote? O que você tem entregado ao marido? O que você tem entregado à esposa? O que é que você está dando para os seus filhos? O que é que você está ensinando para eles? Como se apresenta ao Senhor? O que é que você tem feito? Entenda, eu não estou falando apenas do dinheiro. Muitas vezes é o que você pronuncia, que a sua grande oferta seria não pronunciar. O que é que você tem feito? Qual o nível de autoridade você está gerando para você, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua empresa? E aí? Diante disso, irmãos, eu vou terminar, vou orar já para a gente concluir, e eu quero te encorajar a ler do 40 ao 44, porque Deus falará muito mais contigo, e também te encorajar a fazer um exercício de bem dizer a Deus a todo instante, de guardar o homem de Deus que está sobre a sua vida. Não estou falando que você vai rir o tempo todo, que você vai achar tudo bom. Não. Você é inteligente, você também tem suas emoções, tem suas opiniões. Você não vai abrir mão disso, e nem estou pedindo isso a você. O contrário, eu quero que você tenha essa opinião, que você tenha a sua posição, agora que você leve isso para o altar. E que o altar de Deus seja o ambiente da sua entrega. E aí você faz uma oferta por isso.
tá bom? E aí você vai honrar o seu líder não falando mais dele com pessoas que não vai resolver, que não vão resolver, em ambientes que não vão resolver, pelo contrário, vão deixar ele nu, exposto, ok? Então vamos honrar a Deus através, primeiro, dos nossos atos. E às vezes até não atos, né? É quando você deixa de fazer algo honrando a Deus, isso é muito importante. Mas também quero encorajar você a honrar a Deus, abençoando o lugar santo e o homem de Deus que está nesse lugar e que se alimenta da coisa santa. Porque isso é bíblico, isso existe. E a pandemia não vai tirar a validade da palavra do Senhor para a minha vida, para a sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te faça crescer e prosperar em todas as áreas da sua vida, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é, que há de vir. Desde a fundação do mundo, Jesus já era, já existia, como declarou João, né? Antes de todas as coisas. Ele já era, ele era antes de mim, disse João Batista. Então, eu quero declarar a bênção de Deus, o sangue de Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe.